Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um quadro Informando, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a TV UFG. Eu sou a professora Malu Ramos e fico muito feliz que esteja aqui conosco. Hoje apresentaremos mais um episódio da série Educação Antirracista e o tema é interseccionalidade. A pronúncia não parece fácil, não é mesmo? Mas é um tema muito importante. A interseccionalidade envolve conceitos que são fundamentais para compreendermos como as desigualdades sociais afetam os grupos mais vulneráveis, tornando ainda maior o peso da discriminação e do racismo sobre alguns desses grupos. Para apresentar esses conceitos e falar sobre a relação interseccionalidade e educação, nossa querida TT Ribeiro entrevista os professores Euder Arraes Barreto, que é pedagogo, bilíngue, mestre em letras linguísticas e apoio técnico da Gerência de Inclusão, Diversidade e Cidadania, e Samuel Ribeiro Zaratim, que é graduado em Educação Física, mestre e doutor em Performances Culturais e está como apoio técnico da Gerência de Desporto Educacional. E ambos são membros do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB, aqui da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. É com você, TT! Sejam bem-vindos, professores, ao quadro Informando. Oi, gente! Oi, Malu! É isso mesmo, eu tô aqui com os professores Euder e Samuel. Sejam bem-vindos aqui. Muito obrigada por estarem conosco. Eu quero aproveitar para cumprimentar todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu sou o professor Euder e, por uma questão de acessibilidade, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho 1,68 m de altura, cabelos curtos e grisalhos devido aos meus 59 anos de idade. Eu estou usando uma camisa azul de manga curta e estamos gravando em um estúdio na Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Eu sou o professor Samuel, oi para todas as pessoas. Sou um homem preto, 1,75 m de altura, cabelos curtos e grisalhos, assim como a minha barba também. Uso óculos de grau da cor preta, principalmente para leitura, e visto nesse momento uma camisa preta. Bom, então eu vou fazer minha autodescrição também, né? Eu sou a TT, sou uma mulher parda, uso óculos de aro marrom, meus cabelos são grisalhos também. Assumi aos 36 anos e por aí eu continuo com esses cabelos, na altura mais ou menos na metade do pescoço. Estou usando um macacão vermelho com uma blusa, né, de alcinhas, né, uma baby look de alcinhas, digamos assim, de cor azul. Então vamos lá com o nosso papo. Professor Samuel, como é que a gente pode definir a interseccionalidade? Então, Tete, de maneira simples, poderíamos dizer que o termo interseccionalidade diz respeito à intersecção entre dois ou mais fatores sociais que possam identificar uma pessoa, né? Tais como gênero, raça, etnia, localização geográfica, idade e tantos outros identificadores. Mas é importante dizer também que todas essas características pessoais não afetam uma pessoa separadamente. Elas acontecem ao mesmo tempo. E esse conceito descortina a forma como os marcadores sociais influenciam a vida das pessoas. Nossa, e quando eu me apresentei, eu trouxe algumas características pessoais, né? E essa interação de algumas dessas características seria essa a interseccionalidade, certo? Certo, é isso mesmo. Isso é muito importante para os estudos sobre o racismo. A interseccionalidade deve ser pensada como uma categoria analítica. Ela trata-se, portanto, de um recurso metodológico para analisar determinadas questões. Nesse caso, o racismo. Ele nos auxilia no estudo dos cruzamentos de identidades sociais e os sistemas relacionados à opressão e à dominação, que, por sua vez, relacionam-se com a discriminação.
Ok, então baseado nisso, né, qual é a relação entre interseccionalidade e educação, professor Helder? Interessante. A educação constitui-se como um ponto estratégico para o desenvolvimento da transformação da sociedade. E, nesse sentido, a interseccionalidade, como uma categoria analítica, ela nos auxilia na reflexão crítica do papel social da educação. A educação ela deve estimular a emancipação do indivíduo por meio da compreensão sobre os fatores sociais que o atravessa e o caracteriza. Essa emancipação ela deve primeiro acontecer no indivíduo, em si mesmo. A partir do momento que o sujeito se emancipa, ele percebe o mundo e se percebe no mundo. Ele se liberta e não se deixa oprimir. Agora, falando desse termo, interseccionalidade, onde é que ele surgiu, professor Samuel? Então, a Kimberlé Crenshaw, uma jurista e estudiosa da crítica da raça, né, ela é estadunidense, ela em 1889, depois de perceber um processo que foi feito lá nos Estados Unidos, várias mulheres, né, entraram com um processo por não conseguir emprego, por serem mulheres negras. Acontece que o juiz que estava julgando isso, ele entendeu que essa não era uma justificativa plausível, pois a fábrica empregava homens negros e mulheres. Só que o juiz não considerou que as mulheres que trabalhavam na fábrica eram mulheres brancas e trabalhavam no escritório, enquanto os homens negros que trabalhavam nessa fábrica trabalhavam na manutenção da fábrica, onde só tinham homens. Então é possível verificar que a análise feita pelo juiz foi superficial, pois elas foram discriminadas simultaneamente por serem mulheres e negras, duas características sociais ao mesmo tempo, gênero e raça. E não tem como separar essas duas categorias. Não tem como. Tá, então, grosso modo, seria falar que a interseccionalidade é a soma dessas características? Não, definitivamente não. A interseccionalidade não é uma soma e nem uma hierarquização de características. Ela é um cruzamento delas. A mulher negra, por exemplo, ela não é discriminada primeiramente por ser uma mulher e só depois por ser negra. Ela é discriminada e oprimida por ser mulher e negra ao mesmo tempo. Até faço uma provocação nesse momento. Vamos pensar em que situação uma mulher negra e uma mulher branca de mesmo poder aquisitivo estão nas mesmas condições de igualdade social. A Sueli Carneiro, uma ativista e escritora, diz que sempre que nós formos falar em mulher, é necessário perguntar de qual mulher nós estamos falando. Não se pode generalizar. Por isso é interessante ressaltar a perspectiva interseccional não é para hierarquizar, fracionar ou fazer um conjunto de situações, mas compreender como, de que forma sistêmica, como essas situações se realizam ao mesmo tempo. E professor Samuel, interessante demais o que o professor Helder falou aqui. A interseccionalidade, então, é um conceito novo? Então, a Carla Cotirene, uma estudiosa brasileira sobre a teoria crítica da raça, ela apresenta um discurso da Sojourner Truth, né, datado de 1851. A Truth era uma mulher afro-americana, escravizada, que questionava o racismo e a questão de gênero, já naquela época. E no Brasil nós temos a Lélia Gonzalez, que foi uma intelectual, filósofa e antropóloga, que também já falava sobre a intersecção de raça e gênero, muito antes do termo ser elaborado pela Crenshaw. A Crenshaw que deu o nome à interseccionalidade. Mas o nome interseccionalidade ele é mais novo, mas a ideia já é mais antiga. Bom, o racismo acontece então pela falta de compreensão social sobre essas diferenças, professor Helder? Bom, eu entendo que a falta de compreensão social sobre as diferenças é um fator considerável nas discussões sobre o racismo, mas não é só isso não. O convívio em sociedade diz respeito à interação entre sociedade e cultura. E a nossa sociedade ainda prioriza a ideia de dominação que o mundo ocidental construiu, ou seja, a subalternidade da pessoa negra, como também das minorias. A humanidade é múltipla, nós somos diferentes, nós somos diversos. Cada indivíduo ou grupo de pessoas atravessa todos os dias determinadas circunstâncias sociais, positivas ou não, preconceituosas ou não. Tudo depende de como a sociedade entende e respeita a individualidade biológica de cada pessoa, assim como entende e respeita as diferenças que são construídas historicamente e culturalmente.
Vamos falar da escola então agora. Como é que esse conceito pode ser trabalhado nas escolas? Quais os mecanismos pedagógicos para a compreensão da estrutura racista, professor Samuel? A interseccionalidade tem um papel fundamental para pensarmos a educação antirracista. Eu penso que considerar os diferentes impactos sofridos pelos sujeitos, né, ao vivenciar um ato preconceituoso ou mesmo uma fala preconceituosa é uma tarefa da sociedade como um todo. Inclusive, claro, né, dentro dos limites da escola. Os alunos, enquanto sujeitos sociais, eles devem aprender a reconhecer as trajetórias possíveis na transformação das suas realidades. Então, é necessário criar projetos e currículos capazes de auxiliar os estudantes a entender como as suas vidas são afetadas ou respeitadas, digamos assim, né, ou não, né, no dia a dia. O fazer pedagógico deve ser sustentado a partir das condições adequadas do processo de ensino e aprendizagem oferecido aos estudantes, no qual, nesse processo de ensino e aprendizagem, o aluno ele deve ser estimulado a perceber o que o atravessa a sua vida, seja por raça, por gênero, classe social e tantos outros fatores sociais. E a interseccionalidade tem que ser a base analítica dessas reflexões. Um ótimo exercício, TT, para falarmos sobre termos e falas preconceituosas, racistas, é verificar os outros vídeos dessa sequência, né, de estudo, né, que nós temos falado. Então, tem outros vídeos anteriormente. É verdade, viu, professor Samuel? A série trouxe muita informação importante. O que você precisa fazer parte das nossas reflexões? Porque assim a gente vai avançar na sociedade, né? Por justiça em relação à diversidade que a gente tem, que a gente apresenta. Eu aproveito para agradecer os senhores por estarem aqui com a gente, professor Elder e professor Samuel. Bom, eu agradeço muito a possibilidade de estarmos aqui falando desse assunto que é tão importante para todos nós. Muito obrigado. E eu agradeço a oportunidade de falar também. Tchau, tchau. Obrigada, professores Elder e Samuel. E a você também, TT. E se você quiser saber mais sobre interseccionalidade, nossos convidados deixaram dicas de leitura para você poder acessar através do QR Code que aparece aqui na tela. E chegamos ao fim de mais um episódio e eu espero que você tenha gostado. Cada programa é um aprendizado novo, não é mesmo? E por hoje é só. Nos veremos na próxima semana. Beijos! Tchau, tchau!